Seja muito bem-vindo à segunda aula da criação do dashboard de vendas aqui no Excel. Nesse vídeo nós vamos finalizar o que nós fizemos na primeira aula. Eu espero que você tenha assistido o primeiro vídeo. Essa é uma parte muito importante. Se você tentar fazer todas as configurações a partir desse ponto onde nós paramos, para você vai ficar um pouco complicado, ainda mais para quem não tem tanto conhecimento para a criação do dashboard. Então eu te indico que você assista a primeira aula primeiro para depois finalizar o dashboard vendo esse segundo vídeo. Então o link do primeiro vídeo está aqui embaixo para você assistir. É muito importante que você veja primeiro a primeira parte que nós criamos na primeira aula. Analisamos a base de dados e transformamos algumas coisas, fizemos algumas configurações muito importantes e na primeira análise nós fizemos alguns conjuntos de informações para compor o nosso dashboard. E nós finalizamos a primeira aula dessa maneira aqui, ó. Vou colocar em tela cheia para você ver. Nós finalizamos dessa maneira aqui, onde eu tenho todos os conjuntos de ícone na estrutura correta para a criação de todos os gráficos e botões que vão funcionar de forma automática e deixar nosso dashboard como esse aqui que você está vendo na tela. Então, lembrando que lá em cima na segmentação de dados, quando eu escolho um ano, por exemplo, eu cliquei agora no ano de 2019, ele vai mudar todas as informações aqui e ainda alterar essas imagens que estão aqui em cima, que mostra o primeiro produto mais vendido, o segundo produto mais vendido e o terceiro produto mais vendido. Então vou clicar lá em 2018, presta atenção aqui nessas imagens, olha só. Ele vai carregar as informações, tá vendo que agora o segundo mais vendido é a webcam e o terceiro mais vendido é a câmera digital. Os gráficos também mudam automaticamente. Aqui embaixo, nesse quarto gráfico aqui, eu posso escolher um mês para analisar qual foi o melhor vendedor daquele mês. Então veja que eu estou analisando setembro de 2018, porque lá em cima eu selecionei 2018. Se eu clicar aqui em janeiro, ele vai carregar as informações e vai me mostrar o ranking de todos os vendedores. Além disso, lá em cima no canto superior direito, eu tenho a comissão total paga. Então, se eu escolher 2018, ele vai me mostrar o total de comissão paga naquele ano para todos os vendedores. Se eu escolher 2020, a mesma coisa, o valor vai ser alterado. E 2019 também. Bom, nessa segunda parte da aula, nós vamos criar as imagens dinâmicas. Tudo isso aqui que está aqui em cima, olha só. Eu tenho os produtos e de acordo com que eu seleciono o ano de análise, essas imagens podem ser alteradas ou não de acordo com o produto. E os gráficos também automaticamente. Então eu vou fechar essa parte aqui. Nós vamos voltar para a nossa pasta de trabalho onde nós paramos na última aula. Então eu vou mostrar guias e comandos, exibir barra de fórmulas e títulos, lembrando que é lá na guia exibir que você coloca isso. E eu vou reduzir o meu zoom aqui para 70%, lembrando que para a gente construir nosso dashboard, nós vamos deixar o zoom sempre, quase sempre aí em 70%. E para você visualizar em tela cheia, nós vamos aumentar o zoom para 100% e tirar a barra de fórmulas e títulos que fica lá na guia exibir dentro do grupo de mostrar. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, eu criei uma nova planilha aqui do lado que eu renomeei como imagens. Então como que eu fiz isso? Ó, você clica nesse sinalzinho aqui embaixo de mais, cria uma nova planilha, dá 2 cliques aqui e renomeia para imagens. Pressiona Enter e aí aqui você vai colocar as imagens que você quer inserir lá no dashboard, né? As imagens vão ficar aqui em cima, conforme eu selecionar o ano, elas vão ser alteradas ou não de acordo com o ranking de vendas, tá? Você vai entender exatamente o que eu estou falando no decorrer desse vídeo. Então vou excluir aqui
Como que eu peguei essas imagens? Essas imagens aqui eu fui no Google, ou se você tiver alguma imagem no seu computador, você pode pegar a imagem aí e apenas colar aqui, né? Então, essas imagens aqui eu busquei no Google e agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tirar o fundo dessas imagens aqui. Tá vendo que tem um fundo branco que até me impossibilita de ver as linhas de grade aqui dessa planilha? Em todas essas imagens, esse fundo branco existe. Então, vou fazer o seguinte, olha só, presta bem atenção, porque essa parte é muito importante para a criação das nossas imagens dinâmicas lá no dashboard. Só queria te lembrar também que se você for inserir alguma imagem do seu computador, você vai lá em cima na guia Inserir, clica lá, vem aqui em Ilustrações, Imagens, e você clica em Este dispositivo para você escolher a imagem que está no seu computador. E aí vai importar automaticamente aqui para o Excel. Então vamos tirar o fundo dessas imagens aqui. Pode parecer muita explicação e alguns detalhes bem chatos de fazer, mas é de suma importância que você faça tudo o passo a passo. O intuito aqui não é fazer o vídeo rápido, mas te mostrar o passo a passo detalhado de como criar exatamente esse dashboard para ficar praticamente idêntico a ele e o mais importante, com todas as funcionalidades corretas e analisando aqui tudo de forma perfeita. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos tirar o fundo das imagens. Para isso, o que eu faço? Eu clico aqui na imagem, vou lá em cima em formato de imagem e aqui do lado esquerdo eu vou ter essa primeira opção aqui, ó, remover fundo da imagem. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu explico exatamente como fazer isso aqui. Assim que eu clico ali, ele vai criar esse fundo rosa. Esse fundo rosa aqui significa tudo que vai ser excluído da imagem. Eu vou clicar fora aqui. E olha só, ele tirou o fundo da imagem. Mas veja que aqui em volta, ó, aqui embaixo tem uma mancha ainda cinza. Então eu quero tirar isso. Então eu clico na imagem, vou lá em cima em formato da imagem, remover fundo, ali do lado esquerdo. E agora, como eu quero remover essa parte cinza aqui embaixo, eu vou marcar essa opção aqui, ó, marcar áreas para remover. Então eu vou clicar aqui. Quando eu volto para minha imagem, veja que tem um lápis. Então o que eu vou fazer com esse lápis? Eu vou clicar aqui e vou demarcar a área que eu quero remover, ó. E aí basta soltar, o Excel vai carregar. Veja que ele entende já o que você quer remover. Eu vou clicar fora aqui, ó. Beleza, removeu. Só que ele removeu um pedaço aqui na parte de baixo também. Então eu clico novamente, formato de imagem, remover fundo. E agora eu vou marcar essa primeira ferramenta aqui, ó, marcar áreas para manter. E aí a mesma coisa, eu volto para minha imagem, eu tenho o lápis para desenhar a área que eu quero manter aqui na imagem. Só que eu vou clicar fora, eu vou clicar na imagem e vou aumentar essa imagem aqui, ó. Pronto. Aumentei o tamanho da imagem, beleza. Agora eu volto lá em remover fundo, marcar áreas para manter. E aí com a imagem maior, ou se você der um zoom, você consegue trabalhar de forma bem melhor aqui para fazer esses ajustes que são bem mais chatos, tá? Então veja que ficou bem perfeito. Então vou clicar fora, ou você pode clicar na imagem, remover fundo e quando fizer as alterações vai lá em cima, ó, manter alterações. Aí você marca, tá na mesma. Então vou reduzir o tamanho da imagem, olha só, ficou perfeita, removi o fundo da imagem. Fazer a mesma coisa com essa câmera digital, cliquei na imagem, vou lá em cima em formato da imagem, remover fundo, automaticamente ele já vai trazer o que está sendo excluído da imagem. Se eu clicar fora, vai ficar dessa maneira aqui, e eu vou aumentar a imagem então, para mim trabalhar melhor aqui, ó. Remover fundo, marcar áreas para manter. E agora eu desenho, ó, só vou dar um risco com lápis, ó, e ele vai entendendo a área que eu quero manter aqui na minha imagem. Ó, tá vendo? Ficou um rosa aqui, circulei e automaticamente vai
eliminando aquela parte ali, ó. Veja que já ficou perfeito. Então, quando você tiver uma imagem com fundo branco dessa maneira, como essas três imagens aqui, vai ser muito mais fácil de você remover o fundo. Caso tenha muitos detalhes, uma pessoa, um rosto da pessoa aí por trás tenha muitos detalhes, uma árvore, sei lá, você vai ter mais dificuldade, né? Vai ser um trabalho bem mais complexo aí para você remover o fundo da imagem, mas dá para fazer também. Aqui embaixo com um risquinho, ó. Então eu marquei lá, tá vendo? Agora marcar áreas para remover, que eu quero remover o fundo o branco que ele deixou ali embaixo. Então é um trabalho bem detalhista mesmo. Lembrando que nós não devemos ter pressa aqui, tá? A ideia é te fazer entender todo o passo completo da criação de um dashboard. Por isso os vídeos geralmente são bem mais longos do que os outros normais. Aqui nessa caixinha Alexa é o seguinte, veja que ele desconfigurou por algum motivo, então eu vou voltar lá e remover fundo, marcar áreas para manter, vou desenhar aqui embaixo. Por algum motivo ele desconfigurou ali. Ó, vou só marcar aqui, marcar áreas para remover agora. Vou remover só esse branco aqui, ó. Vou dar só um clique, ó. Um clique, ele também vai removendo, ó. Agora eu vou clicar fora e reduzir o tamanho da imagem. Veja que quanto mais você reduz a imagem, menos perceptível fica os detalhes em volta ali da imagem. Então, ó, removi aqui, beleza. Vamos remover o fundo dessa webcam agora. Ó, formato da imagem lá em cima, remover fundo. E aí, marcar áreas para manter. Manter essa área aqui. Essa área aqui. Esse pedaço aqui também, ó. Pronto, ficou perfeito, ó. Opa, cliquei sem querer ali. Então vamos fazer de novo rapidinho, ó. Remover fundo. Bom que a gente treina aqui. Ó, vou marcar essa área só um risquinho. Ele já entende a área que eu quero manter aqui na imagem. Aqui em volta também. Aqui de novo. Beleza, manter alterações. Vou reduzir o tamanho. Então agora eu tenho as minhas três imagens para colocar no dashboard e mudar automaticamente de acordo com o ano que eu escolher aqui do lado esquerdo na segmentação que nós fizemos. Então vamos configurar isso. O que que eu vou fazer? Ó? Eu vou clicar aqui nessa linha, a linha 1 aqui da planilha, vou arrastar um pouco para baixo até criar um quadrado onde eu coloque a imagem. Só que, então presta atenção que essa parte é importante, ó. Eu preciso alocar a imagem exatamente dentro do quadrado ali, ó. Então vou aumentar mais para cá. Veja que estava assim, e esse pontilhado aqui, ó, essas bolinhas da imagem, passou um pouco da linha da planilha. Então posso reduzir a imagem, por exemplo, e deixar exatamente aqui, ó. Posso tirar aqui um pouco do tamanho. Então vou ajustar exatamente onde está aqui o quadrante, ó. É bem chatinho de fazer, mas é necessário se você quiser construir esse qualquer outro dashboard com imagem dinâmica. Então agora eu posso clicar aqui do lado, tá vendo que tem uma setinha? Vou dar um clique, ele vai selecionar toda a linha. Eu vou lá em cima, dou 2 cliques no pincel de formatação. Agora eu venho na segunda linha e dou um clique. Na terceira linha, clico de novo, volto um pincel de formatação e vou tirar a seleção. Ou eu posso pressionar ESC, ó. Tô com o pincel selecionado, pressiono ESC no meu teclado e aí ele tira essa seleção para mim. Agora eu vou alocar essas duas imagens aqui, ó, a webcam e a câmera digital. Então vou ajustar aqui
para que caiba exatamente nesse ponto do quadrante. Pronto, tá lá. Agora o webcam também. E aí tá pronto. Então agora aqui nessa coluna nós vamos colocar o nome dos produtos, o nome dessas imagens. É importante dizer que os nomes têm que estar exatamente igual na base de dados. Então aqui nessa coluna eu tenho os produtos, câmera, webcam, Alexa. Eu tenho, são só os três, câmera, webcam e Alexa. Se eu aumentar, na verdade não é câmera digital, é só a câmera. Então aqui na imagem eu vou digitar lá, câmera, eu vou digitar webcam e Alexa. Exatamente como está lá na minha base de dados, né? Na coluna de produto, onde eu tenho os nomes desses três produtos. Para ficar com a palavra exatamente aqui no meio e facilitar a visualização, eu selecionei todo mundo, fui lá na página inicial e marquei esses três quadradinhos aqui, ó, esses dois quadradinhos aqui, ó, esse e esse, para ajustar o meio. E agora é o seguinte, ó, vou pegar uma outra imagem e colar aqui. Então fui no Google, copiei essa imagem, colei aqui. Nós vamos utilizar ela. Pode ser qualquer imagem que você tenha, tá? Importante, ó, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos selecionar essa imagem aqui, vamos lá na guia formato da imagem e aqui em cortar nós vamos escolher taxa de proporção 1:1. Nós vamos cortar, ó, taxa de proporção 1:1. Vem aqui de novo cortar para demarcar a forma. Vamos cortar aqui em retângulo, então seleciono o retângulo, beleza. E aqui nessas três imagens nós temos que fazer a mesma coisa, ó, vou clicar na primeira, lá em formato da imagem, aqui em cortar, vou escolher taxa de proporção 1:1, e aí, olha só, veja que ele selecionou lá, eu vou clicar aqui em cortar para demarcar a forma, vou escolher o retângulo mesmo, beleza. Mesma coisa com a câmera, ó. Veja que eu acho que vai ficar até diferente. Vou selecionar a câmera, formato de imagem, cortar, taxa de proporção 1:1. Veja que ele deixou essa câmera diferente. Vou até pressionar Ctrl Z aqui para a gente entender isso. Ó. Selecionei a imagem, vou vir aqui em cortar, taxa de proporção 1:1 para ficar exatamente um quadrante aqui, certo? E aí o que eu vou fazer? Veja que eu posso mover a imagem aqui para ajustar nesse quadrante que está a proporção 1:1. Então veja que se eu reduzir a imagem um pouco, ó, aí eu consigo colocar exatamente nesse quadrante que ele está cortando aqui. Então isso é bem importante de fazer para a configuração dar certo, tá? Então, ó, ajustei, vou clicar fora, a imagem está ajustada. Agora eu vou só selecionar aqui para ficar correto, ó. E vou arrastar um pouco. Sei que pode ser chatinho de fazer, mas é mega necessário entender esse procedimento aqui. Então, selecionei a imagem, beleza. Vou fazer a mesma coisa com a webcam. Selecionei, vou lá em formato de imagem, aqui em cortar, a taxa de proporção vai ser 1:1. E aí a mesma coisa, eu vou reduzir essa webcam para que caiba nesse quadrante que ele definiu aqui, ó. Clico fora, beleza. Vou arrastar para cá, vou ajustar para ficar nesse delimitador que eu escolhi. Tem que ficar bem certinho aqui, ó. Bom, tá lá então. E agora
eu vou fazer assim, ó. Eu vou digitar aqui embaixo, igual índice, pressiono o Tab e vai abrir a fórmula para mim. E agora vai pedir aqui a matriz. A matriz é o seguinte, é o que eu quero retornar. Eu quero retornar a imagem. Então, vou selecionar essa coluna que contém as imagens, ponto e vírgula, corresp, e aí vai vir aqui valor procurado. Valor procurado vai ser, por exemplo, o que eu digitar aqui nessa célula H1. Então, vou clicar aqui, ponto e vírgula, matriz procurada. É onde estão os nomes, ó. Então, seleciona a coluna, eu cliquei lá em cima na coluna de nomes dos produtos, ponto e vírgula 0 para que ele traga referente à procura exata do nome que eu quero, fecho parênteses 2 vezes. Agora eu vou trancar essas fórmulas aqui. Lembrando que o índice corresp tem vídeo aqui no canal se você quiser entender mais sobre isso. Se eu for te explicar isso aqui detalhado, o vídeo vai ficar muito mais longo e não é nosso intuito aqui. Nosso intuito é fazer as imagens dinâmicas lá no dashboard e deixar funcionando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na frente do A, pressionar F4 para trancar essa fórmula. Aqui do lado do H também, do lado do B também. Pronto. Tranquei, pressionei Enter, deu não disponível porque eu não digitei nada aqui na linha, aqui na célula H1. Vou digitar aqui, ó, Alexa, por exemplo. Aí ele vai retornar 0. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse 0 e lá na barra de fórmulas, vejo que eu tenho a fórmula que eu fiz agora. Então, eu vou selecionar aquela fórmula, pressionar Ctrl C para selecionar tudo aquilo, para copiar tudo aquilo. E aí eu pressiono ESC. E agora eu vou lá na guia fórmulas, lá em cima. Vou escolher gerenciador de nomes. E aqui em gerenciador de nomes eu vou clicar aqui, ó, em novo. Em nome eu vou colocar aqui, ó, colocar aqui imagem. Pode ser qualquer nome que você queira. Eu vou apagar o que está aqui embaixo em refere-se a. E aí eu vou pressionar Ctrl V para colar a fórmula que eu copiei. Pressiono OK, tá lá. Ele criou uma nova tabela, uma nova referência de chamada imagem para mim. Eu vou fechar isso aqui. Agora eu vou clicar nessa imagem que eu tenho aqui, ó, com ela selecionada. Eu vou lá em cima na barra de fórmulas, vou digitar igual imagem. Veja que apareceu o que eu criei aqui embaixo. Vou dar 2 cliques aqui e agora pressionar Enter. E olha só, ele retornou exatamente a imagem do Alexa, que é o que eu digitei aqui nessa célula H1. Vou até apagar lá embaixo aquele 0 lá, ó, para não confundir. Então, se eu digitar, por exemplo, webcam aqui agora, ó, webcam, ele vai retornar a imagem da webcam. Se eu digitar câmera, ele retorna a imagem da câmera. É assim que a gente vai fazer lá no dashboard, tá? Para você entender exatamente como vai funcionar. E é o seguinte, vou pressionar Ctrl Z aqui para voltar da maneira que estava antes. Bom, então tá aqui, ó. Agora eu ajustei as imagens, coloquei a proporção 1 para 1, como eu te mostrei. A gente deixou o nome de cada produto aqui com base na nossa base de dados, onde eu tenho a coluna lá que tem o nome de cada um dos produtos que eu quero colocar aqui no dashboard, né? Dependendo, você pode criar com imagens de vendedores ou qualquer outro produto, dependendo da sua situação aí. Então, vou criar com essas 3 imagens aqui, fazendo as configurações que eu te mostrei. E do lado aqui eu vou ter uma imagem qualquer, que eu vou usar como referência para fazer o que nós vimos agora há pouco, que é referenciar essa imagem aqui automaticamente. Então, o que eu preciso analisando esse dashboard? Preciso do primeiro mais vendido lá em cima, o segundo mais vendido e o terceiro mais vendido automaticamente de acordo com o ano que eu escolher. Então, qual a informação que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar montar uma tabela dinâmica que tem o nome dos produtos e o valor vendido de cada um deles.
Então, lembrando que a minha base de dados é essa, e é a partir daqui que eu vou criar a tabela dinâmica. Então, vou clicar aqui dentro de qualquer célula, desde que seja dentro da tabela dinâmica. Eu vou lá em cima na guia inserir do lado de página inicial. E aqui, ó, na primeira opção, eu tenho tabela dinâmica. Lembrando que tudo isso nós aprendemos na primeira aula. Então, relembrando aqui, ó, tem um ponto muito importante. Eu vejo que muita gente, às vezes, quer assistir um vídeo lá na frente, sendo que nem a primeira aula viu. Para você criar um dashboard, para você entender toda a estrutura por trás de uma base de dados, de um dashboard, você tem que fazer o passo a passo. Então, um dashboard como esse aqui, ó, vou até apagar, vou sair daqui para você entender. Um dashboard como esse aqui, que você escolhe o ano e todos os gráficos alteram, mostrando todos os dados que você precisa, onde você tem essas imagens dinâmicas, tudo isso aqui, qualquer pessoa consegue fazer, mesmo que a pessoa não entenda nada de Excel. Se você assistir tudo do passo a passo, você consegue fazer isso aqui. Por isso que eu reafirmo, você precisa assistir a primeira aula, porque lá eu comecei do zero, eu comecei explicando para quem não sabe nada de Excel. Então, para ajudar todo mundo, realmente a explicação tem que ser bem lenta, bem devagar, mesmo que você saiba algumas coisas. Eu preciso passar nesse caminho para todo mundo entender. Então, tudo que eu estou falando aqui a gente já aprendeu no primeiro vídeo. Se você não assistiu, aqui embaixo tem um link do vídeo para você ver, ok? Então, vou clicar aqui na tabela dinâmica, guia inserir, tabela dinâmica, e vou pressionar OK. Então, vai criar aqui uma nova planilha para mim. Eu vou arrastar até aqui, ó, depois da análise 4. Vou clicar duas vezes e eu vou colocar aqui análise 5. É a quinta análise que eu quero fazer. Então, análise 5, pressiono Enter, tá lá. Vou deixar a imagem aqui para trás também. E a última guia aqui vai ser o dashboard. Então, opa, digitei errado, ó. Análise 5. Então, na última guia vai estar o dashboard e eu tenho análise 5. Eu vou precisar do que aqui? Lembrando que isso eu mostrei no primeiro vídeo, hein? Eu vou precisar do produto aqui em linhas. Eu vou ter lá Alexa, câmera digital, webcam e total vendido aqui em valores, porque eu vou fazer uma soma total de cada um deles. Eu vou selecionar esses valores, página inicial, vou colocar como moeda, vou tirar as duas casas decimais. Eu tenho lá, ó, Alexa, o total que vendeu, câmera e webcam. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, essa segmentação que nós criamos na primeira aula, onde eu escolho o ano de 2019 e altera todas essas informações aqui, eu preciso conectar essa segmentação aqui também. Veja que a Alexa, por exemplo, tem 23.542.162 de faturamento. Só que se eu alterar o ano aqui para 2020, o Alexa continua com o mesmo valor e os outros dois também. Por quê? Eu ainda não conectei essa segmentação de dados com a minha análise 5. E é isso que a gente vai fazer agora. Lembrando que se você assistiu a primeira aula, você está careca de saber como faz isso aqui. Ó, botão direito, conexões de relatório. E aí eu tenho todas as conexões de relatório aqui, estão conectadas com essa segmentação de dados de anos. E aí tem um ponto bem importante, ó. Veja que aqui do lado esquerdo tem todas essas caixinhas ticadas aqui, mostrando o que está conectado com essa segmentação de dados. Então, está ticado aqui, ó, análise 1, análise 2, análise 3. E na análise 4 não está marcado. Por quê? Ó, vou ter que fechar aqui para te mostrar. A análise 4, ela é essa parte aqui onde eu escolho o mês
E eu vou conseguir ver qual foi o melhor vendedor, o vendedor que está em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro e assim por diante. Conforme, ó, vou clicar aqui em dezembro. Melhor vendedor foi o Rafael Tavares. Isso aqui nós fizemos na primeira aula. Se eu clicar em janeiro, Rafael Tavares também foi o melhor vendedor, vendeu 1.509.806. Em setembro, já foi a Natália Belmiro, vendeu 1.480.000. E assim por diante. Essa parte aqui, nós vamos colocar aqui embaixo, ó, nesse gráfico de ranking, onde vou selecionar e ele vai mostrar exatamente da forma que está aqui, tá? Então, por que eu não conectei a segmentação de dados? Porque eu preciso alterar somente esse gráfico selecionando os meses. Por isso que eu não conectei com a segmentação de anos. Então, na análise 5 aqui dos produtos que nós acabamos de fazer, eu quero que seja alterado assim que eu escolher o ano aqui. Então, botão direito, conexões de relatório, a análise 4 eu não vou conectar, porque eu acabei de mostrar o motivo. Nós vamos analisar só os meses lá no quarto gráfico, tá? Então, por isso que eu não vou conectar. Eu vou conectar só aqui, ó, essa análise 5. Tá vendo aqui que tem o nome análise 5? Pressiona OK. E agora presta atenção no seguinte, ó. Essa segmentação aqui, eu posso pressionar Ctrl C para copiar. E aí eu vou vir na minha análise 5 e vou colar. E aí se eu selecionar 2018, ele altera. 2019 altera. 2020 altera, me mostrando o faturamento total de Alexa, câmera digital e webcam exatamente nesse ano que está selecionado aqui, ó. Eu vou clicar aqui nessa segmentação, pressionar Ctrl X para recortar isso. E eu vou vir na análise 3, colar aqui Ctrl V. Por quê? Porque essa segmentação também está conectada com a análise 3. Se eu selecionar 2019, vai me mostrar a quantidade vendida de produtos em cada mês. 2018 a mesma coisa, ó. Presta atenção, à medida que eu seleciono, os números vão alterando, ó. Veja que interessante que alterou somente o fevereiro aqui, ó. Presta atenção, ó. Olha lá, alterou para 336. Só que o total aqui embaixo ele altera. Então tá funcionando, mesmo que os outros valores não sejam alterados aqui, tá funcionando. Por que que acontece isso? Porque depende da minha base de dados. Às vezes eu tenho uma base de dados que tem informações muito parecidas, ou os produtos são vendidos em conjunto, por exemplo, em uma certa quantidade. E aí, em uma análise dessa, ele vai alterar muito pouco aqui, entendeu? Mas está funcionando, está correto. Bom, essa segmentação de dados também está conectado com a análise 2, né? Eu posso pressionar aqui Ctrl X, vou colar aqui na análise 2, se eu selecionar 2020, ele vai alterar 2018, vai alterar aqui em cima e aqui embaixo nessa proporção que nós aprendemos na primeira aula. Bom, o que eu vou fazer agora? Ctrl X para recortar essa segmentação de dados. Eu vou lá na minha área do dashboard agora. Vou clicar aqui e vou pressionar Ctrl V. Veja que ele colou ali do lado. Vou clicar com o botão esquerdo e arrastar para colocar aqui, ó, exatamente aqui onde eu quero. Vou reduzir o tamanho e vou ajustar aqui. Pronto. Posso ajustar com a seta também, ó. Por quê? É exatamente aqui que vai ficar os anos, conforme tá lá na minha imagem, ó. Lá em cima do lado esquerdo, eu tenho os anos de 2018 a 2019 para me analisar. Então aqui no Excel, eu colei a minha segmentação de dados, eu vou clicar nessa segmentação de dados, vou fazer o seguinte, ó, presta atenção, porque esse detalhe, ele importa bastante.
Então vou fazer assim, ó. Cliquei aqui na segmentação de dados, está selecionado. Eu vou lá em cima em segmentação e aqui, ó, em estilos de segmentação, posso escolher qualquer cor. Eu vou escolher esse verde aqui, por exemplo. Tá vendo que coloriu o verde? Vou escolher outras cores aqui, ó. Olha lá na segmentação e veja, ele vai alterando as cores conforme eu escolho aqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso deixar como essa segunda cor aqui, ó, essa cor de fundo. Então, como que eu faço? A gente vai usar a mesma estratégia da primeira aula. Vou pressionar Print Screen no meu teclado e aí eu vou selecionar aqui esse dashboard, vou pressionar Ctrl C. Se o seu Print Screen for diferente, você pressiona somente Print Screen, vai lá no PowerPoint, pressiona Ctrl V. Ctrl V, ele vai colar a imagem. E aí se você viu a primeira aula, você sabe que nós vamos fazer o seguinte, ó, guia inserir. Eu vou pegar aqui, ó, formas, vou desenhar uma forma aqui. E aí eu vou lá em cima em preencher contorno da forma, conta gotas, e aí eu vou pegar a cor que eu quero, que é essa aqui, ó. Dei um clique, aí eu volto em contorno da forma, mais cores de contorno. E aqui em personalizar, lá embaixo, vou ter o código da cor que eu quero, que é essa aqui, ó. Selecionei Ctrl C para copiar, vou fechar aqui, vou voltar lá no Excel. Lembrando que essa forma que eu fiz é o seguinte, ó. Vou clicar em contorno da forma, aliás, vou selecionar essa forma, vou lá em preenchimento da forma, e aqui em mais cores, por exemplo, se eu colocar o código que eu copiei da imagem, pressionar OK, olha lá, ó, exatamente a cor de fundo que eu queria. Bom, a forma aqui foi só para você visualizar mesmo, mas o que interessa é o código da cor que nós pegamos, que eu vou lá no Excel, vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui na segmentação de anos, vou lá em cima em segmentação, e aqui eu vou clicar nessa setinha aqui, ó, para abrir mais opções para mim. E aí eu vou escolher novo estilo de segmentação de dados. Clico aqui e a primeira opção vai ser segmentação de dados inteira. Eu vou clicar, selecionar, formatar. Em preenchimento, eu vou vir aqui em mais cores, personalizar e colar o código que nós descobrimos daquela cor. Vou pressionar OK, OK novamente e OK. E agora lá em cima, olha só, ele criou um novo estilo de segmentação de dados. Com a minha segmentação selecionada lá no meu dashboard, eu vou clicar lá em cima e aí veja como que ficou, ó, exatamente com fundo removido. Então nós vamos fazer outras configurações para deixar exatamente daquela forma que está a estrutura do dashboard que foi criado. Então presta atenção porque vai ser bem importante. Então para alterar vai ser o seguinte, eu vou selecionar a segmentação, vou lá em cima e clico com o botão direito e modificar. E agora eu vou selecionar itens com dados selecionado. Clique em formatar. E aqui em preenchimento eu vou deixar como um branco. E aqui na fonte eu vou deixar um verde, né? Acho que vai ser isso. Deixa eu pressionar OK para ver, ó. OK. Olha lá, tá vendo que ficou um branco? Então sempre que eu seleciono ele deixa branco. Exatamente como tá, ó, no nosso dashboard. E aí quando eu passar o mouse eu também quero que vai marcando de branco. Como que eu faço isso? Ó, seleciono a segmentação de dados, vou lá em cima em estilo de segmentação, clico com o botão direito, modificar. E aqui em itens com dados selecionados eu vou formatar de novo, porque aqui na guia fonte eu vou deixar como negrito, vou pressionar OK. Agora eu vou lá de novo, botão direito, modificar, vou escolher e vamos escolher essa opção aqui, ó, seleção cancelada de itens com dados focalizados. Vou formatar
E aí a fonte eu vou querer da mesma forma que eu estava fazendo, esse verde aqui, negrito, e lá em cima, ó, na guia preenchimento, eu vou escolher aqui um branco e vou pressionar OK. Agora, quando eu passar o mouse, olha só como que vai ser. Veja que ficou bem mais visual, ó. 2018, 2020, 2019. Quando eu passo o mouse, ele vai selecionando para mim. Aqui, por exemplo, quando eu passo o mouse, ele seleciona de branco, tá vendo? Bom, é dessa forma que a gente vai deixar para ficar parecido ali com o nosso dashboard. A fonte, na verdade, tem que estar branca também. Então, vamos alterar, ó. Seleciono, segmentação, clico botão direito, modificar. E aqui na segmentação de dados inteira, eu vou formatar. Lá na fonte, eu vou colocar negrito, vou colocar uma fonte branca. OK. E agora sim, ó. Tá do jeito que a gente quer, conforme tá lá no nosso gabarito. Então, vou só ajustar mais um pouco aqui. Pronto, aí beleza, hein? Vou salvar o arquivo, é importante vocês salvando para não perder o trabalho, tá, pessoal? Então, ó, essa parte aqui a gente já fez. E agora veja só o que a gente vai fazer, que bacana, ó. Eu vou lá na nossa análise 4, onde nós criamos essa segmentação de dados de meses. Eu vou pressionar Ctrl C, vou lá no dashboard e vou colar aqui, ó. Colar aqui nesse quarto gráfico nós vamos construir. Porque lá no meu gabarito, aqui no quarto gráfico, tá exatamente isso, ó. De janeiro a dezembro. E aqui um gráfico com o ranking dos vendedores. Então vou voltar aqui e vou só reduzir até que caiba em uma proporção ideal. Então veja que essas questões aqui é bem, às vezes, complicadinha de fazer, de criar, tirar fundo de imagem, segmentação de dados, mas é necessário para que você entenda como fazer qualquer tipo de dashboard que você queira, tá? Então, ó, selecionei. Agora o que que eu faço? Ó, segmentação de dados. Eu vou só clicar na que eu criei. Pronto. Olha lá. Tá vendo? Já ficou automático, ó, conforme tá aqui em cima também. Bom, deixei ajustado aqui e agora vamos para uma parte importante que é as próprias imagens. Então, vamos configurar isso aqui. Nessa análise 5 que nós fizemos, o nome do produto e o total faturado, eu vou clicar aqui nessa setinha e eu vou vir aqui em mais opções de classificação. Porque eu quero classificar do maior para o menor, porque dessa forma eu vou ter o primeiro, o segundo e o terceiro colocado em uma célula fixa para mim fazer as configurações lá no dashboard. Então você vai entender, presta bastante atenção. Vou fechar aqui para fazer de novo, ó. Vou clicar na seta, mais opções de classificação e agora vou escolher a opção crescente. Aí eu clico na seta, eu quero fazer a opção de classificação crescente sobre a soma de total vendido. Pressiono OK e agora ele vai colocar sempre do menor para o maior. Então vamos fazer o seguinte, ó, lá no dashboard, a minha segmentação está selecionado o ano de 2020, lá em cima, que é o que nós fizemos agora, ó. E aqui na análise 5, veja que a webcam foi o produto que está em terceiro lugar, porque está na ordem crescente, câmera em segundo e o Alexa está em primeiro lugar. Se eu alterar lá no dashboard para 2018, vamos ver como que ficou. Agora a câmera está em terceiro, webcam em segundo, Alexa em primeiro lugar aqui com 7.802.000. Então se eu alterar para 2019, o Alexa continua em primeiro lugar. Se eu alterar para 2020, acho que vai alterar aqui, na verdade, só webcam e câmera. Vai variar de acordo com a base de dados, como eu te mostrei, tá? Depende de valores, de várias coisas.
Bom, pelo jeito vai alterar só a câmera e o webcam. Alexa sempre vai ser o produto mais vendido, porque realmente os valores foram esses. Então vamos fazer assim, ó. Agora que eu classifiquei em ordem crescente, aqui em imagens, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a fórmula índice corresp, que nós já vimos, para o primeiro colocado. Então como que eu faço? Ó? Igual índice. O índice é o que eu quero retornar as imagens. Então vou clicar aqui nessa coluna de imagens, ponto e vírgula, corresp. O corresp é o valor procurado. Que valor que eu estou procurando aqui? Aí que tal? Vou vir aqui na análise 5 e vou procurar o primeiro colocado, que é o Alexa. Então, Alexa, ponto e vírgula, matriz procurada. A matriz procurada, ó, vou voltar em imagens, vai ser essa coluna onde eu tenho os nomes. Ponto e vírgula, zero de correspondência exata. Vou fechar o parênteses 2 vezes. E agora eu vou trancar essa fórmula aqui. Lembrando que eu não vou entrar nesses detalhes, porque o foco aqui é te explicar como vai ficar o dashboard, como vai funcionar essas imagens dinâmicas. Ó, tranquei a fórmula, pressiono Enter. Ok, agora eu vou clicar aqui, vou lá em cima, na barra de fórmulas, vou copiar, Ctrl C, copiei essa fórmula, pressionei ESC para sair dali. E agora eu vou lá na guia fórmulas lá em cima no Excel. Vou escolher essa opção aqui, ó, gerenciador de nomes. Eu clico aqui, clico em novo. Vou dar um nome para esse gerenciador. Eu vou colocar aqui como primeiro colocado. Primeiro colocado vai ser o primeiro produto que eu estou procurando, que mais vendeu. E aqui embaixo eu apaguei, Ctrl V para colar a fórmula, pressiono OK. Sintaxe incorreta, né? É porque eu coloquei espaço aqui, ó. Então vou só apagar o espaço, vou colocar um underline para substituir e aí dá certo. Underline. Pronto. Pressiono OK. E aí ele criou esse nome aqui, ó. Primeiro colocado. Vou fechar aqui. Agora eu clico aqui nessa imagem que eu tenho. Venho aqui na barra de fórmulas, vou digitar igual primeiro. E aí eu dou 2 cliques aqui, ó, primeiro colocado, que eu acabei de criar. Vou dar 2 cliques, pressiono Enter e tá lá, ó. Ele reconheceu a imagem como o primeiro mais vendido, o Alexa. Como que a gente sabe se deu certo? Ó, vou pressionar Ctrl X para recortar essa imagem, vou colar lá no dashboard e vou colocar aqui. Depois a gente vai tirar esse contorno aqui, tá em volta, depois, tá? O que importa agora é que a gente conseguiu fazer essa configuração da imagem. Então, por exemplo, o Alexa, de acordo com a minha base de dados que eu tenho aqui, foi o produto que mais vendeu nos 3 anos. Então, se eu escolher qualquer ano aqui, não vai alterar a imagem. Por quê? Porque ele sempre vai ser o primeiro colocado nesses 3 anos. Mas, se eu fizer as 2 próximas imagens, aí sim a alteração vai acontecer. Então, vamos fazer isso. Eu vou novamente colar a imagem que eu vou precisar como referência aqui. Pode ser qualquer imagem, lembrando para você, tá? Qualquer imagem, eu vou deixar aqui do lado só para mim usar como referência. Vamos fazer de novo agora a fórmula índice corresp agora para o segundo colocado, tá? Então, na minha análise 5 aqui, ó, na planilha, análise 5, meu segundo colocado é o webcam. A webcam é o segundo colocado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer toda a configuração do índice corresp e essa imagem aqui, ela vai ter que se transformar na webcam, que é o segundo colocado. Então, vamos fazer, ó, vou clicar aqui numa célula, vou digitar, então vou digitar aqui, ó, igual índice, abro parênteses, ele vai pedir a matriz,
que são as imagens, ponto e vírgula, e corresponde, ou seja, correspe, abro parênteses, a qual nome? Ao nome da webcam, que vai estar aqui, é o segundo colocado, ponto e vírgula, matriz procurada, vai ser a coluna de nomes. Ponto e vírgula, zero de correspondência exata, eu tenho que fechar dois parênteses, porque eu utilizei duas fórmulas, e eu preciso também trancar essas matrizes aqui, ó. Lembrando que eu não vou detalhar isso aqui, tem vídeo no canal falando sobre índice Corresp, se você quiser entender mais, tá? Pressiono Enter, agora eu vou clicar aqui no zero, lá em cima na barra de fórmulas, vou copiar essa fórmula ESC para sair daqui, e lá na guia Fórmulas agora, gerenciador de nomes, eu vou clicar aqui em novo e colocar segundo underline colocado. Lá embaixo eu vou apagar aquilo que tem lá. Ctrl V para colar a fórmula, pressiono OK e vou fechar. Agora eu vou clicar na imagem que eu tenho aqui como referência, eu vou até copiar essa imagem para me usar depois para o terceiro colocado. Então vamos fazer agora. Eu tinha copiado já. Então eu clico aqui na imagem, vou na barra de fórmulas, vou digitar igual segundo. Aí só digitar segundo, ó, segundo colocado é o que eu criei. Vou dar dois cliques e agora eu pressiono Enter. Tá lá, ó. A imagem se transformou na webcam. Por que que transformou na webcam? Porque na minha análise 5, o segundo colocado, o produto que foi o segundo que mais vendeu, sempre vai se encontrar nessa linha aqui. Por quê? Eu classifiquei em ordem crescente de acordo com a minha base de dados. Então, eu tenho aqui a webcam, eu vou pressionar Ctrl X para recortar, e lá no meu dashboard, Ctrl V, e agora eu vou colocar aqui, ó, onde vai ficar o segundo colocado. Agora veja só, se eu selecionar 2019, vai aparecer a câmera digital automaticamente. E eu nem fiz a configuração da câmera, hein? Olha que interessante. 2020 continua Alexa e câmera digital. 2018 aí já é a webcam como segundo colocado vendido. Então vamos fazer agora para a câmera digital utilizando a mesma estrutura. Então vamos lá, como que eu vou fazer? Voltei aqui em imagens, agora eu vou digitar aqui, ó, igual índice, abro parênteses, matriz, eu quero procurar, e corresponde a esse nome que está na análise 5, que vai ser agora o terceiro colocado, a câmera. Lembrando que está em ordem crescente, por isso que eu estou clicando aqui. Ponto e vírgula, a matriz procurada vai ser a coluna de nomes, ponto e vírgula, zero de correspondência exata. E agora eu vou travar toda essa fórmula aqui. Travar, Enter. Agora eu clico no zero, vou lá em cima, vou copiar essa fórmula, Ctrl C, ESC para sair. E na guia fórmulas, lá em cima no Excel, vou escolher gerenciador de nomes. Eu clico lá, clico em novo, eu vou dar um nome para esse gerenciador aqui, ó. Terceiro underline colocado. Por que que eu coloquei underline aqui no meio? Porque eu não posso utilizar espaço, senão vai dar erro. Lá embaixo eu vou apagar isso aqui, Ctrl V para colar a fórmula, OK. Eu vou fechar. Eu posso apagar esse zero aqui, que é a fórmula que eu fiz. Eu vou usar agora essa imagem como referência. Essa imagem ela vai ter que se transformar no que agora? Ó? Se eu olhar na minha análise 5, vai ter que transformar na câmera, porque a câmera foi o terceiro colocado. Então vai ter que trazer essa imagem aqui, ó, da câmera. Então eu clico aqui nessa imagem que eu vou utilizar como referência. Vou lá em cima na barra de fórmulas, vou digitar igual terceiro colocado, que é o
que eu criei, que eu acabei de criar. Então, só de digitar ter, ele já aparece, ó, terceiro colocado. Vou dar 2 cliques e agora eu pressiono o Enter. Pressionei Enter, tá lá. Ele trouxe a imagem aqui da câmera. Clico na câmera, Ctrl X para recortar, vou no meu dashboard e vou colar aqui. Eu vou deixar a imagem da câmera aqui no terceiro colocado. Então, se eu selecionar o ano de 2019, eu vou ver que o primeiro produto mais vendido foi a Alexa, o segundo, a câmera digital e o terceiro, a webcam. Se eu selecionar 2020, isso aqui pode mudar dependendo da base de dados. Veja que não alterou. 2020 continua as mesmas posições de vendas desses 3 produtos. 2019, Alexa, câmera digital e webcam. 2020, Alexa, câmera digital e webcam. Continua a mesma coisa. E aí você deve se perguntar, Edson, então tá errado porque não modificou. Não, tá correto sim. Isso depende da base de dados. Às vezes um produto ele já está acostumado a vender mais em todos os anos. No caso aqui o Alexa, ele sempre foi o primeiro produto em 2018, 2019 e 2020. Mas se eu alterar agora e clicar lá em 2018, veja que aqui, ó, vai alterar. Agora a webcam foi o segundo produto mais vendido e a câmera digital ficou em terceiro lugar. O mais difícil nós fizemos, que foi essa configuração das imagens. Vamos tirar esse contorno branco que tem aqui em volta. Por quê? Lá no meu gabarito eu tenho um contorno brilhante na cor branca em volta das imagens. E é isso que eu vou te mostrar como fazer agora. Então vou voltar aqui. E aí, pessoal, para tirar esse contorno aqui, na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, vou só pegar a imagem, vou aumentar um pouco. E aí, com a imagem selecionada, ó, selecionei a imagem, vou lá na guia formato de imagem, aqui em cortar, vou clicar em cortar, e aí eu posso, ó, só reduzir um pouquinho, ó, em cada lado. Por quê? Ele vai tirar esse contorno daquela linha branca para mim. Olha lá, vou reduzir um pouco, posicionar onde eu quero e pronto. Tá vendo? Fazer a mesma coisa com a webcam e a câmera digital. Vou só aumentar um pouco aqui para mim visualizar melhor. Formato de imagem lá em cima, cortar, cortar. E aí eu vou ajustar só um pouquinho aqui para dentro em cada um dos lados, ó, tanto em cima, embaixo e dos dois lados. Clico fora, tá lá, ó, virou. Posicionar aqui da maneira que eu quero. E olha só que bacana que está ficando. A câmera digital a mesma coisa, vou arrastar, aumentar um pouco, cortar. Agora sim, ó, criou esses traços pretos aqui em volta, tá vendo? E aí você pode posicionar e aí sim vai conseguir recortar a imagem, ó. Reduzir um pouco aqui, aqui e pronto. Vou reduzir o tamanho dessa imagem. Eu quero ela aqui. Você pode ajustar a imagem de acordo com o que você achar melhor. Agora eu tenho então as imagens, que dependendo do ano que eu seleciono, elas podem ser alteradas ali automaticamente. E aí eu vou fazer o seguinte, veja que lá no meu dashboard estava pronto, eu tenho um contorno brilhante branco aqui em volta das imagens. Como que eu coloco isso? Ó, vou vir aqui, vou clicar na imagem, vou lá em formato da imagem e agora aqui em efeitos da imagem, vou clicar aqui, clico em brilho e eu vou escolher uma tonalidade do brilho que eu quero. Ó. Por exemplo, essa aqui, brilho 8 pontos azul, cor destaque 1. Eu clico aqui e olha só, olha o brilho que ficou em volta da minha imagem lá do Alexa. Então eu posso escolher a cor, ó, seleciono a imagem, efeitos de imagem, brilho, mais cores brilhantes. Eu vou escolher o branco para ficar idêntico lá com o nosso gabarito, ó. Tá vendo lá em cima? Um branco e aqui ficou branco também. A mesma coisa eu posso fazer para a webcam
e a câmera digital. Não preciso fazer o mesmo procedimento. Eu clico aqui no primeiro produto que eu já fiz, venho aqui na página inicial e vou escolher o pincel de formatação. Vou dar 2 cliques nesse pincel de formatação e aí eu clico em cima da webcam, em cima da câmera digital. Vou lá em cima no pincel, dou um clique para tirar a seleção, ou pressiono ESC e aí tá lá, ó. As minhas imagens estão exatamente como o meu gabarito. O meu dashboard está criando forma. Eu vou vir aqui embaixo, aumentar o zoom para 100%. Vou na guia exibir, vou tirar a barra de fórmulas e títulos. E vou lá em cima em ocultar automaticamente as faixas de opções, ajustar aqui a largura das coisas. E olha só, meu dashboard está criando forma, está ficando visual e começando a funcionar. Beleza? Tá mudando aqui, ó, webcam e câmera digital tá alterando. Alexa não altera porque foi o produto mais vendido nesses 3 anos. Agora eu vou clicar lá em cima do lado direito na setinha, mostrar guias e comandos. Eu vou reduzir o zoom para 70% para continuar o dashboard, porque agora nós vamos criar os gráficos dinâmicos aqui nesse dashboard. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na análise 1. Análise 1, o que eu tenho? Eu tenho a segmentação que nós fizemos, que eu posso deletar, inclusive, porque eu já coloquei isso lá no dashboard e fiz as configurações. Então, aqui na análise 1, eu tenho de janeiro a dezembro o total que foi vendido em cada um desses meses. Eu quero criar esse gráfico de colunas aqui. Então, como que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, vou clicar lá na guia inserir gráficos e aí gráfico de coluna, essa primeira opção aqui. Cliquei em gráfico de coluna e vai trazer essa área em branco. Vou clicar com o botão direito, selecionar dados e eu vou clicar aqui, ó, em adicionar. O nome da série eu posso colocar aqui, ó, meses. Pode ser qualquer nome que você quiser. Valores da série. Eu vou apagar, clicar na seta e vou selecionar aqui, ó, todos os valores de janeiro a dezembro. Pressiono Enter. OK. E aqui em editar, eu vou clicar aqui, seleciono a seta, vou selecionar agora os meses. Pressiono Enter e OK. OK novamente. Meu gráfico está aqui, ó. O que eu faço agora? Presta atenção, porque é bem importante fazer tudo isso para a configuração dos gráficos. Vou clicar aqui nesse eixo que eu tenho, Delete. Eu clico aqui nas linhas de grade aqui em volta, Delete. No título também, Delete. E pronto. Eu vou arrastar um pouquinho aqui, reduzir o gráfico. Ctrl X, eu vou colar lá no meu gráfico, ó, nessa parte aqui, Ctrl V. Pronto, colei aqui, vou arrastar um pouco, vou ajustar o tamanho, ó, ajustar o tamanho do gráfico. Então, o tamanho aqui, beleza, para que ele caiba em toda essa área aqui. Bom, então agora eu tenho meu gráfico de colunas, vou só ajustar aqui, pronto. E aí vejo o seguinte, no meu gabarito, ele tá com o mesmo fundo ali daquela cor verde. Como que eu vou fazer? Selecionei o gráfico, eu vou lá em formatar, lá em cima em formatar, aqui em preenchimento da forma, eu vou deixar sem preenchimento. Olha só, ele já está começando a criar forma. Aqui em contorno da forma, eu vou deixar sem contorno. E agora, vou clicar fora aqui, ó. E olha só, se eu escolher 2018, ele vai alterar. Ó. Se eu escolher 2020, ele vai alterar também, ó. Tá vendo? Então, veja que tá ficando quase do mesmo jeito ali do nosso gabarito. Então, o que eu faço agora? Eu vou clicar aqui no eixo dos meses, tá? O eixo X aqui embaixo. Clico com o botão direito,
eu vou ter que formatar o eixo, ó. Clico com o botão direito lá embaixo, formatar eixo. E agora eu vou vir aqui nesse baldezinho, vou escolher linha e escolher aqui, ó, sem linha. Fecho, pronto. Tá vendo que ele tirou aquela linha branca que estava aqui? Agora eu seleciono o eixo lá embaixo de novo. Vou lá na página inicial, vou deixar uma fonte branca. Ó, beleza, vou aumentar a fonte também. De janeiro a dezembro. Deixar negrito. Vou aumentar mais. Ó, acho que tá bom aí, hein? Ó, seleciono o ano lá em cima, o gráfico muda. Seleciono 2018, o gráfico vai mudar mais uma vez. Então, o que está faltando? Está faltando descobrir a cor desse dashboard aqui. Exatamente esse laranja que eu quero colocar. Então, vamos fazer a mesma estrutura utilizando o PowerPoint novamente. Vou pressionar Print Screen no meu teclado. Aí eu vou demarcar todo esse dashboard. Ctrl C. Aí eu vou colar. Vou colar lá no PowerPoint. Beleza. Por quê? Porque agora, se você viu a primeira aula, você sabe, você está careca de saber que nós conseguimos descobrir qualquer cor que tenha aqui no dashboard para construir um praticamente idêntico. Então, eu vou fazer assim, ó. Página inicial aqui dentro do PowerPoint, tá? Aliás, eu tenho que clicar aqui nessa forma que nós criamos antes. Então, para você criar uma forma, é bem simples, ó. Inserir formas. Você clica aqui na forma, desenha e beleza. Aí com a forma selecionada, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui em contorno da forma, você vai escolher conta-gotas. Eu vou posicionar aqui, ó, e dou um clique. Eu volto aqui em contorno da forma, mais cores de contorno. E aqui em personalizar, eu tenho lá embaixo exatamente o código dessa cor laranja. Então vou selecionar, Ctrl C, fecho aqui, volto no meu Excel. Eu vou clicar em alguma coluna aqui, ó. Pá, cliquei. Agora eu vou lá na página inicial, clico aqui nesse baldezinho, mais cores lá embaixo. Personalizar, vou colar o código do laranja. Pressiono OK. Tá lá. Exatamente o laranja que eu tenho lá naquele dashboard. Então, percebe o seguinte, no dashboard que está criado já, ele tem uma pequena sombra aqui do lado das colunas. Então, como que eu vou colocar isso? Vou fazer assim, ó. Clico em alguma das colunas, formatar, e aí eu venho aqui, estilos de forma, sombra, e aí eu escolho uma sombra. Escolhi essa aqui, tá vendo? Ficou bem leve, mas deu uma diferenciazinha assim. Agora eu clico aqui no gráfico, nessa área aqui, venho nesse sinalzinho de mais, rótulo de dados, ó. Cliquei em rótulo de dados. Ele colocou, só que tá bem fraquinho, porque tá na cor preta, ó. Tá vendo? Se eu selecionar aqui, ele vai selecionar todos os rótulos. Vou lá na página inicial, vou colocar uma cor branca na letra. Eu vou aumentar um pouco essa fonte aqui, ó. Posso deixar negrito. Então vou deixar sem negrito. Beleza. Então, conforme eu altero o ano ali, ele vai alterar todos esses valores, os gráficos, as imagens, de acordo com as vendas que tem, de acordo com as informações que eu tenho na base de dados. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar esse segundo gráfico aqui de comparação percentual, que é um gráfico de pizza. Então, como que eu faço isso? Vou voltar no Excel, vou procurar análise 2 agora, que é justamente a análise que eu fiz para construir esse gráfico de pizza. Então, vou fazer o seguinte, ó, lembrando que a explicação do que é isso, essa porcentagem, o cálculo, tudo isso nós vimos em 50 minutos de aula no primeiro vídeo.
é o que eu tô falando. Se você não viu o primeiro vídeo, você tem que assistir a primeira aula para depois chegar até aqui. Não adianta querer colocar a carroça na frente dos bois, tá, pessoal? Tem que assistir lá a primeira aula. O link tá aqui embaixo na descrição. Então, vou fazer assim, pessoal, ó, guia inserir lá em cima, guia inserir. Aqui do lado direito vou ter opções de gráficos. Gráfico de pizza é o que eu vou escolher. Vou pegar essa primeira opção aqui, vai trazer esse campo em branco para mim colocar os meus dados. Vou clicar com o botão direito, selecionar dados. Aqui em adicionar, ó, vou clicar em adicionar, colocar qualquer nome que eu queira. Isso não vai influenciar. Aqui embaixo, que é o que importa, ó, vou apagar o que está aqui, vou clicar na seta. Vou selecionar essa parte aqui, ó. Lembrando que o que significa isso, nós vimos na aula 1. Então, se você não assistiu a aula 1, clica aqui embaixo do vídeo, tem um link para você acessar e assistir toda a aula. Então, eu selecionei a porcentagem, Enter, OK. Agora, aqui em editar, do lado direito, ó, selecionar os nomes, OK e OK. Agora eu tenho aqui nosso gráfico de pizza. Ctrl X para copiar e recortar esse gráfico. Vou colar lá no meu dashboard e tá aqui, ó. Aqui eu vou apagar esse título, vou deixar dessa maneira aqui, ó. Agora eu vou lá na guia formatar com o gráfico selecionado, preenchimento da forma eu vou deixar sem preenchimentos. Beleza, ó. Contorno da forma, esse contorno, essa linha em volta aqui, ó, clico na forma, formatar, contorno da forma, clico na setinha lá embaixo, ó, sem contorno, pronto. Aqui na fonte, no eixo, eu vou clicar no eixo, eu posso ir lá na página inicial, deixar um branco, vou aumentar isso aqui, tá, mais um pouco, e eu vou aumentar o gráfico, para que ele fique, para que ele caiba totalmente aqui. Eu vou reduzir um pouco essa fonte aqui. Beleza. E agora vou lá no PowerPoint. Quero descobrir exatamente a cor que eu usei nesse gráfico de pizza. Contorno da forma lá em cima, conta-gotas lá embaixo. Ó, posicionei no amarelo aqui, tá vendo? Que eu tô mexendo a ferramenta. Ó, posicionei no amarelo, dou um clique. Volto lá em cima em contorno da forma, mais cores, personalizar. Eu vou ter aqui embaixo o código que eu vou copiar e voltar lá no meu Excel. Agora eu vou clicar aqui nesse azul, clico mais uma vez, ó, vou fazer de novo, ó, clico no azul, clico mais uma vez, ele vai selecionar somente esse azul. Agora eu vou lá em cima em formatar. Ó, cliquei em formatar, preenchimento da forma, vou lá embaixo, mais cores, personalizar, lá embaixo eu vou colar o código que eu descobri no PowerPoint, OK, tá lá, exatamente esse amarelo que eu utilizei para a criação do nosso gabarito, do dashboard que já está pronto aqui. Então, tá aqui, ó, esse amarelo é o que eu utilizei. Agora eu vou clicar aqui fora e clicar novamente aqui no gráfico. Só um clique, ó. Só um clique aqui dentro. Pronto. Vou lá na guia formatar lá em cima. Contorno da forma. Sem contorno. Porque ele não tinha tirado o contorno aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou voltar no PowerPoint. Eu quero descobrir qual é o azul da segunda fatia. Dessa fatia maior que eu utilizei aqui. Então, lá em cima, contorno da forma, conta-gotas, vou posicionar em cima aqui da cor que eu quero, dou um clique, vou voltar lá em cima, em contorno da forma, mais cores, e agora aqui em personalizar, eu vou copiar esse código aqui, ó. OK. Volto no meu Excel, vou clicar 2 vezes em cima dessa maior fatia, repetindo, ó, clico uma vez, 2 vezes, vai selecionar só essa fatia aqui, ó, só essa fatia maior. Vou lá na guia formatar lá em cima, preenchimento da forma, mais cores,
personalizar, vou colar a cor, o código da cor que eu quero, ok, tá lá, ó, exatamente esse azul é o que eu utilizei no meu gabarito. Vamos colocar esses rótulos de dados agora aqui no nosso dashboard. Então vou clicar no gráfico, nesse maisinho aqui, ó, clico no mais, rótulos de dados, tá lá, ó, 75% e 25%. Eu clico em algum deles, lá na página inicial consigo aumentar a visualização, vou deixar como negrito e posso aqui do lado, ó, ajustar um pouco, colocar no centro, aí já melhorou. Vou aumentar um pouco lá na página inicial, tá aí, eu tenho a porcentagem de cada um deles. Vamos mudar o ano lá em cima na nossa segmentação para ver se vai alterar. 2018, ó, cliquei em 2018, vamos ver. Não alterou. 2019 alterou para 26% e agora é 74% aqui na maior. 2020, lembrando que foi o Rafael Tavares o melhor vendedor, hein? Olha lá, ó, agora já é a Camila Martins. Então, beleza, tá funcionando o nosso dashboard. Vou lá embaixo, aumentar o zoom para 100%. Lá em cima em guia exibir, se tiver marcado essas duas opções, eu vou tirar. E lá para cima, no canto superior direito, lá em cima, vou clicar naquela setinha, ocultar faixa de opções. E olha só, agora eu tenho a visão geral do meu dashboard. Eu selecionar 2018 lá, ele vai alterando o que tem que alterar aqui nesse painel. Bom, vou voltar pro Excel. O no break aqui deu um estralo, meu coração gelou, por isso que eu vou Ctrl B para salvar esse arquivo. Beleza? Tá salvo. E agora vamos fazer o seguinte, ó, aqui em imagem a gente vai criar esse gráfico vermelho aqui com essa linha brilhante aqui em cima, que eu vou te ensinar como fazer também. Esse gráfico mostra o que? A quantidade vendida por mês. Lembrando que tudo isso, cada um dos gráficos, por que que funciona assim, qual o cálculo que está por trás disso, da onde veio, nós aprendemos na primeira aula. Então eu vou fazer assim, ó, eu vou na análise 3, agora é a terceira análise que eu quero fazer, por isso que vai ser o terceiro gráfico. Então, análise 3 aqui embaixo, que eu tenho o quê? Os meses nessa coluna e a quantidade vendida de produtos em cada um desses meses. Então eu vou lá na guia inserir gráfico e aqui, ó, vou escolher esse gráfico de linha ou de áreas. Então eu clico aqui, lá embaixo eu tenho essa opção aqui, ó, gráfico de área, vou clicar, beleza. Botão direito, selecionar dados, adicionar. E aqui eu vou colocar um nome, colocar meses aqui, pode ser qualquer nome que você quiser, tá? Meses aqui embaixo, que é o que importa. Vou apagar isso aqui, clico na seta. Vou selecionar o que? A quantidade de janeiro a dezembro. Ó. Enter, ok. E aqui em editar do lado direito eu vou selecionar o que? Os meses de janeiro a dezembro. Que é o que vai aparecer lá embaixo, ó, tá vendo? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até o mês de dezembro. E olha só o que eu vou fazer agora, ó. Vou clicar aqui em alguma dessas linhas de grade que está aqui no fundo, só para tirar, ó, selecionei, delete, vou tirar o título também, vou tirar esse eixo Y, delete, pronto. Vou só aumentar um pouco, vou deixar assim, beleza. Agora presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Botão direito, selecionar dados, adicionar, e agora eu vou adicionar de novo esse aqui, ó. Ah, Edson, tá ficando louco? Tô ficando louco. Vou adicionar de novo, ok e ok. O que eu fiz agora? Mudei só a cor? Tá brincando comigo? Não, calma. Eu vou te mostrar como criar aquela linha imaginária, aquela linha brilhante que fica lá em cima. Então, botão direito, alterar tipo de gráfico. Ó,
alterar tipo de gráfico. E agora eu tenho aqui, ó, meses, que é o primeiro que eu criei, eu tenho a série 2, que é o que eu não dei nenhum nome. Então, nessa série 2, eu vou clicar aqui, vou escolher linha. Pronto, ó, gráfico de linha, ok. E olha lá, eu tenho aquela linha lá em cima das montanhas, ó. Então, Ctrl X, agora eu vou no dashboard, vou colar esse gráfico aqui, beleza? Vou reduzir o tamanho, aumentar a largura. E aqui é mais uma questão de ajuste visual mesmo, ó. E já a gente vai colorir, vai deixar todo o gráfico daquela cor que a gente viu aqui no gabarito, essa linha colorida azul aqui, brilhante. A gente vai deixar igualzinho aqui, tá? Então, posicionei o gráfico aqui. Agora, o que eu faço com o gráfico selecionado? Vou lá em cima em formatar, formatar. E agora, aqui em preenchimento da forma sem preenchimento, contorno da forma lá em cima, ó. Contorno da forma sem contorno, beleza, já tirou, já melhorou o visual ali. Agora eu vou tirar essa linha branca reta aqui, que está dividindo o eixo X. Como que eu faço isso? Ó, clico no gráfico, vou clicar lá no eixo com o botão direito. Não deu certo, eu vou clicar com o botão direito no eixo. Ó, até abrir essa opção que eu tenho aqui como último, ó, formatar eixo, onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Clico em formatar eixo, vou vir no baldinho, e aqui embaixo em linha, eu tenho sem linha, vou marcar sem linha, fecho aqui, tá lá, ó, tirou a linha para mim. Agora eu clico novamente na parte do eixo, que tem os meses, vou lá na página inicial, posso colocar uma fonte branca, aumentar um pouco essa fonte, aumentar mais, vou deixar negrito também, tá lá, ó. E aí, vamos só ver o seguinte, vamos ver se está funcionando o nosso gráfico, ó. Aumentei o zoom lá embaixo em 100%, guia e exibir, vou desmarcar a barra de fórmulas e títulos, e lá em cima no canto superior direito, vou clicar naquela seta, ocultar a faixa de opções, e tá lá, ó. Nosso gráfico, nosso dashboard tá aqui. Agora, se eu escolher 2018, vamos ver se o gráfico de área tá alterando, ó. Tá alterando. 2019, ó. Presta atenção aqui. Gráfico de área, ó. Não alterou porque depende dos valores, mas 2020 altera, ó. 2020 e 2018 ele é alterado. Então tá funcionando, tá show de bola. Eu vou voltar aqui para exibir guias e comandos, barras, reduzir o zoom para 70%. Lembrando que sempre que você estiver construindo o dashboard, você vai precisar utilizar muito o zoom. Então, para começar a montar essa estrutura aqui que nós estamos vendo, você tem que deixar o zoom em 100%. Nós aprendemos tudo isso na primeira aula da construção desse dashboard. Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu quero exatamente essa cor que está aqui nesse gráfico de área e essa linha brilhante azul aqui. Como que eu faço? Vou usar PowerPoint. Nós já vimos. Ó, quero essa cor aqui, então vou lá em cima, contorno da forma, vou pegar aqui, ó, conta gotas e posicionar em cima da cor que eu quero. Dou um clique, volto lá em contorno da forma, mais cores, e aqui em personalizar lá embaixo eu tenho o código dessa cor. Então, vou voltar para o meu Excel, copiei a cor, seleciono o gráfico, e aí eu vou lá em cima em formatar, preenchimento da forma, e aqui em mais cores, em personalizar, eu vou colar o código da cor que eu quero. Ok. Tá lá, ó. Exatamente essa cor é o que eu tenho no meu gabarito, tá? Então eu vou voltar no Excel e agora o que eu quero fazer? Eu quero deixar lá no meu dashboard que eu estou criando essa linha brilhante azul. Como que eu faço? Eu vou vir aqui no meu gráfico, vou clicar em cima da linha, ó, um clique só,
veja que ele selecionou vários pontinhos, porque essa a linha está selecionada. Então eu vou lá em cima, em contorno da forma, vou escolher esse azul aqui, ó, esse azul mais brilhante aqui. E agora em efeitos da forma, eu vou escolher brilho, vou escolher um brilho que eu acho legal, ó. Isso, acho que é esse aqui que está lá. Bom, a cor do azul eu escolhi aqui, mas é a mesma coisa. Se você quiser saber, ó, PowerPoint, vou pegar o conta-gotas, vou posicionar nesse azul aqui. Clico, contorno da forma lá em cima, mais formas. E aqui em personalizar eu pego o código, ó. Volto o meu Excel, selecionei a linha, como nós fizemos. Contorno da forma, mais cores. Aí você vem aqui e cola a cor, beleza? E aqui o efeito do brilho, efeito de forma, brilho. E aí você escolhe o brilho que você achar melhor, tá vendo? Conforme eu altero aqui, ó, ele vai mudando o brilho lá no gráfico para mim. Bom, vou deixar conforme tá aqui. E agora eu vou colocar o rótulo de dados, né, que mostra o número a quantidade de vendas por mês que está aqui em cima. Então, como que eu faço? No meu Excel, vou clicar no gráfico, nesse mais aqui do lado, rótulo de dados. E eu vou colocar esse rótulo de dados, ó, clicando aqui em mais opções. Aqui, ó. Nessa opção, vou colocar no meio. Não, no meio não. Vou colocar aqui superior. Não, na verdade, não vai ser aqui, ó. Espera aí. Efeitos, rótulo de dados. E... Bom, já a gente verifica isso aqui. Vou fazer o seguinte, vou colocar essa fonte como branca, página inicial. Clico lá no branco, negrito, vou aumentar um pouco. E aí, beleza, ó, se eu mudar o ano para 2020, por exemplo, vamos ver se vai alterar. Beleza, alterou. Clico no rótulo e rótulo de dados. Ó, rótulo de dados. Ah, agora ele colocou, ó. Vou deletar esse de baixo aqui, ó. Então coloco o rótulo de dados de novo, aí sim ele entendeu a configuração que eu tinha feito. Na verdade é naquele local mesmo, só que ele não tinha configurado por algum motivo. Então eu tiro o rótulo de dados, coloco de novo, às vezes o Excel dá esse bug, tá, pessoal? Então tá lá, ó, exatamente assim que tá no meu gabarito. Então vou voltar aqui pro Excel e vamos construir agora esse gráfico aqui, ó, esse quarto gráfico de ranking, desempenho do vendedor. Então, como que eu faço? Ó, vou voltar no meu Excel, análise 4. Essa é a quarta análise que eu tenho. O nome onde eu tenho o nome dos vendedores e o total que cada um faturou. Essa segmentação aqui, que tem os meses de janeiro a dezembro, eu posso deletar. Por quê? Porque nós colocamos ela aqui embaixo já, ó. Fizemos a configuração. Então vamos trabalhar nessa análise 4, fazendo o gráfico de ranking. O gráfico de ranking é o que? Guia inserir, gráficos, e ó, nessa parte aqui, gráfico de coluna, eu vou usar esse gráfico de barra. Clico no gráfico de barra, botão direito, selecionar dados, e aqui em adicionar, posso escolher qualquer nome, vou deixar sem nome mesmo. Aqui embaixo eu vou selecionar os valores, somente os 4 valores, sem pegar esse total. Enter, ok, tá lá. Agora aqui do lado em editar, eu quero os nomes, então vou selecionar os nomes de cada um, ok, e ok. Tá vendo que ele pegou aqui do menor para o maior? Eu quero ao contrário, né? Então, vou selecionar aqui, né, essa setinha, mais opções de classificação, e tá lá, ó, decrescente. Ele faz ao contrário, tá, pessoal? O Excel faz ao contrário nessa parte aqui. É bom ter acontecido, ó. Eu coloquei como decrescente, só que ele entendeu, o gráfico entende ao contrário. Então, vou colocar crescente por soma de valor, ok. E agora sim, eu tenho melhor vendedor
selecionado aqui. Eu vou tirar, na verdade, lá embaixo, aquele eixo de valores. Vou tirar essas linhas de grade. Eu clico em cima de uma linha, tá? E seleciono com esses pontinhos azuis, delete. O título do gráfico, delete também. Agora eu vou reduzir esse gráfico. Vou reduzir um pouco aqui. Ctrl X. Vou lá no meu dashboard. Ctrl V. Ctrl V para colar esse gráfico aqui. E aí eu vou só ajustar o tamanho ideal. Posicionar aqui. Com o gráfico selecionado, guia formatar. Aqui em preenchimento da forma, sem preenchimento, tá lá. Agora eu vou clicar aqui nesse eixo de nomes, botão direito, formatar eixo. E aqui no baldinho, vou tirar a linha, ó, nessa opção de linha, sem linha, vou deixar marcado sem linha e beleza, ó, melhorou o visual. Eu clico no eixo de nomes aqui em cima dos nomes, página inicial lá em cima. Vou deixar a letra branca, aumentar um pouco e pronto. Eu posso aumentar então esse gráfico aqui também. Beleza? Tá lá. E agora no meu gabarito, como que tá? Tem a barra verde e tem um brilhante aqui em volta, mais ou menos. Então eu vou lá no PowerPoint, vou pegar o conta-gotas e vou descobrir que verde que é esse, ó. Clico aqui, contorno da forma, mais cores, personalizar. Eu vou pegar essa cor aqui, Ctrl C, vou lá no Excel, vou clicar em cima de alguma das barras, vou lá em cima, ó, formatar, preenchimento da forma, mais cores, personalizar e vou colar o código da cor que eu quero. Ok, o que eu faço agora? Eu vou clicar aqui em cima de uma dessas colunas, efeito da forma, brilho, e aí eu escolho um brilho que eu queira aqui, ó. Só que no próprio brilho, lá embaixo, em mais cores, eu posso escolher o mesmo verde. E olha lá, ó, ele ficou um pouco brilhante em volta, exatamente como está lá no nosso gabarito. Vou aumentar o zoom para 100%, tá lá embaixo. Vou lá em cima na guia exibir, tiro barra de fórmulas e títulos. E lá em cima, naquela setinha, ocultar automaticamente faixa de opções. Eu consigo visualizar o meu dashboard completo agora, ó. Vamos tirar esse contorno branco aqui também, que ficou. Mas se eu selecionar os anos, ó, 2019, então eu estou analisando aqui nesse gráfico que fevereiro, que é o que está selecionado aqui em branco, ó, que o Edson Borges foi o melhor vendedor, seguido do Rafael Tavares e os outros dois. Se eu selecionar abril, por exemplo, ele vai mostrar que o Rafael Tavares agora é o vendedor que está em primeiro lugar. Se eu selecionar dezembro, o Rafael Tavares ainda é o primeiro colocado no ano de 2019, que está lá em cima, ó. É o ano que eu selecionei. Então tá show de bola, nosso gráfico tá funcionando, tá? Vou voltar o zoom para 70%. Vou salvar esse arquivo aqui, Deus me livre de perder. Tá lá, ó. Agora eu clico aqui nessa forma, vou fazer o quê? Formatar lá em cima, contorno da forma sem contorno, tá lá, já melhorou bem o visual. Agora vamos fazer o que? Aqueles campos lá em cima, ó, que mostra primeiro produto vendido, segundo produto mais vendido, e aqui do lado a comissão total paga, né? Que é o que está aqui, ó. Olha lá em cima do lado direito, comissão total paga. Na verdade, pessoal, aqui em cima do lado direito seria o valor total vendido do primeiro vendedor, ou seja, o vendedor que mais vendeu em 2020, 1.168.000. Então seria isso, tem esse pequeno errinho, mas não vai interferir aqui. Por quê? Porque agora a gente vai fazer da mesma forma aqui, considerando a comissão paga. Então vou fazer assim, ó.
Vou pegar aqui comissão paga e arrastar para valores. E aqui eu vou pegar o vendedor, colocar em linhas. E aí eu tenho a comissão paga para cada um deles de acordo com o ano. Cliquei sem querer aqui. Vou excluir. Ok. Ok. Beleza. Então é bom que a gente corrige esse detalhe aqui na segunda aula. Então tá aqui, ó, o nome de cada vendedor e a comissão paga para cada um deles. Então como que a gente pode fazer? Pode fazer aparecer aqui exatamente a comissão paga para o melhor vendedor daquele ano, do ano selecionado. Como que eu faço? Ó, vou classificar aqui como ordem crescente a soma de comissão paga e ok. Então, Edson Borges, 68.390 foi a comissão do ano selecionado. E assim por diante até o maior valor. A maior comissão sempre vai ser essa quarta linha aqui, ó. No caso aqui o Rafael Tavares, 77 mil. E aí eu posso clicar aqui dentro, vou lá em cima na guia análise da tabela dinâmica, inserir segmentação de dados, vou escolher ano. Ok. E aí tá aqui, ó. Ano, se eu escolher o ano 2018, o que melhor vendedor, né? O que ganhou mais comissão aqui foi o Rafael Tavares, 26 mil. 2019, o melhor foi o Rafael Tavares também, 26.487. 2020 foi a Natália Belmiro com 24 mil. Eu vou fazer assim, ó. Vamos entender isso aqui. Eu vou clicar com o botão direito aqui. Vou lá embaixo na última opção de configurações da segmentação de dados e vou tirar essa parte de exibir cabeçalho. Pressiono OK. Pronto. Agora eu vou fazer assim, ó. Com essa segmentação selecionada, vou lá em cima em segmentação, do lado direito eu tenho colunas. Vou colocar aqui, ó, 3 colunas. Agora eu reduzo aqui o tamanho, Ctrl X. E aqui no dashboard, eu vou colar aqui e vou deixar igual tá lá em cima, ó. Ele ficou aqui no meio, em cima comissão paga, beleza. Então vou fazer assim, ó. Vou deixar aqui no meio, mais ou menos aqui. Com essa forma, segmentação dados selecionada, lá em cima em segmentação, vou escolher o que nós criamos. Dou um clique e tá lá, ó. Tá selecionado aqui. E agora eu vou colocar o valor. Quero escolher 2018, eu quero que apareça aqui embaixo qual foi a maior comissão paga naquele ano inteiro de 2018. Então, como que eu faço isso? Lá na guia inserir, e aqui do lado direito, texto, caixa de texto, eu vou colocar aqui, ó. Vou desenhar a caixa de texto aqui e vou fazer o seguinte: guia exibir, vou ter que colocar a barra de fórmulas e títulos. E agora veja que o cursor está piscando, ó, lá dentro da caixinha que eu criei. Agora eu vou clicar dentro da barra de fórmulas igual. E aí eu vou lá na análise 4, vou selecionar essa célula aqui, ó. Porque essa célula vai ser sempre a célula que vai ter a maior comissão. Pressiono Enter, vai dar erro. Por que que deu erro? Na verdade, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Aqui do lado eu vou digitar igual e clicar na célula. E aí eu vou ter uma referência exata. Agora vamos formatar aqui. Clico aqui, página inicial, colocar como moeda, vou tirar as casas decimais, vai estar assim. E agora sim vai dar certo. Agora vai dar certo, ó. Criei aqui a caixa de texto, vou clicar na barra de fórmulas igual. Aí eu vou lá na análise 4, aí eu seleciono essa célula que eu peguei como referência daqui, ó. Enter, pronto. E agora, lá em forma do formato, vou deixar sem contorno, vou deixar sem preenchimento. Na página inicial eu posso colocar uma fonte branca, aumentar essa fonte, deixar como negrito também. Vou aumentar mais, centralizar aqui e pronto.
tá lá. Se eu selecionar 2019, ele vai mostrar aqui, ele vai alterando, ó. Alterando, ó. 2018, ele vai alterando a comissão. Lá no gabarito, a fonte está amarela, então posso clicar aqui na página inicial, deixar um amarelo. E aí eu não vou colocar exatamente aquele amarelo, porque já te mostrei como fazer, ó, vai no PowerPoint, pega aqui a conta-gotas, pega o amarelo, copia o código e seleciona aqui. Vou deixar esse amarelo mesmo. Agora eu clico aqui nessa caixa de texto, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu consigo copiar essa caixa de texto aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui comissão total paga. E vou arrastar um pouco para aumentar o tamanho, né? Aí eu coloco aqui, posso mudar a fonte lá na página inicial para branca e pronto. Comissão total paga, eu posso selecionar o ano, ele vai alterando automaticamente a comissão. Agora vamos colocar só os títulos aqui. Primeiro mais vendido no ano, segundo mais vendido e terceiro mais vendido e os valores. Então, para não fazer de novo, eu Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. E aí eu posso selecionar aqui, ó, apagar primeiro mais vendido. Deixar só primeiro mais vendido mesmo. Não é preguiça de digitar não, mas a aula ficou extensa, então vamos Ctrl C, Ctrl V. Vamos adiantar, né? Ctrl V, pá, pá. Segundo, pá. Ó, ó, pá. Terceiro, pá, pá, pimba. Agora eu vou clicar aqui, não posso Ctrl V de novo, ó. Jogo aqui embaixo para me colocar os valores, ó. Ctrl V, Ctrl V. E agora vamos pegar o maior valor aqui, né, de venda do Alex. Foi o mais vendido no ano. E aonde que tá essa informação? Tá aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Exatamente aqui. Eu vou fazer aquela referência para a gente pegar a célula, ó. Clico aqui, igual. Clico aqui, igual. Eu vou clicar aqui, ó. Pronto. Seleciono os valores. Página inicial vou deixar como moeda. Vou tirar as casas decimais. Primeiro mais vendido vai ter esse valor. Segundo mais vendido esse. O terceiro mais vendido esse aqui. E agora eu consigo colocar essa informação aqui, ó. Primeiro mais vendido. Eu vou apagar isso aqui, ó. Apaguei. Lá na barra de fórmulas, igual. Aí eu clico lá na análise 5, no primeiro mais vendido, que vai sempre ser essa célula aqui, ó. Enter. Pronto, tá aqui, ó. Tá aqui. Vou só página inicial, vou aumentar a fonte, vou colocar branco, negrito. Tá feito, ó. Tá feito. E mesma coisa aqui para o segundo, hein? 2 cliques, vou apagar isso aqui. Na barra de fórmulas, vou apagar o que tá lá. Vou digitar igual, análise 5, o segundo mais vendido. Enter. Agora sim, na verdade, que eu tenho que pegar o pincel de formatação, tá, pessoal? Aqui, então, vai ser a célula C4, que é o terceiro mais vendido. Então, C4. Vou apagar só o 6 ali, pressiono 4, coloco o 4 e tá lá. Agora eu copio a formatação e pronto. Vamos lá, selecionar 2018, ó, vai mudar aqui, tá vendo? Mudou tudo. 2019, vai alterar aqui. Vamos colocar em 100% de zoom. Guia e exibir. Vou tirar a barra de fórmulas e títulos.
e lá em cima naquela setinha ocultar faixa de opções. Vou ajustar a barra lateral inferior e olha só, em 2 aulas nós criamos o nosso dashboard de vendas completo, exatamente como esse aqui, ó, do gabarito. Essa cor verde aqui em cima da fonte você pode alterar, você sabe muito bem agora como fazer isso se você assistiu as 2 aulas. Então, aqui no Excel, olha só, ficou idêntico o dashboard com todas as cores praticamente e todas as configurações. Se eu selecionar o ano de 2020, ele vai mudar todos os valores e todos os gráficos. E aqui em comissão total paga em 2018 foi 26 mil, em 2019 26 mil e alguma coisa diferente, em 2020 foi 24.758. Lembrando que esse campo aqui de comissão paga nós alteramos, mas isso não influenciou em nada. A gente construiu o dashboard de vendas do zero. Eu espero que você tenha gostado. Então, pega os 2 vídeos, assiste de novo, tenta praticar. Eu te vejo na próxima e até mais.